Olá, estou chegando com mais um vídeo para vocês e hoje um Top 5 especial. Eu vim para um parque aqui em São Paulo para falar um pouquinho sobre os 5 maiores erros que muitos adultos cometem na educação de seus filhos, né? Educação infantil. Acho importante esse tema para você que é pai, você que é mãe. Preste atenção nessas 5 informações que eu vou passar para você, para que você possa mudar isso no seu dia a dia e oferecer uma educação para o seu filho com qualidade, certo? O 5º maior erro que muitos pais cometem na educação infantil, muitas vezes, é não ouvir as pessoas mais velhas, principalmente os seus pais. É interessante, os pais, eles não querem muitas vezes prestar atenção nessa experiência de vida dos avós da criança. Pensa que esses avós já passaram por esse momento de pai, de mãe, já vivenciaram várias coisas, têm vários tipos de experiência. E é um erro, um grande erro, quando papai e mamãe não escutam os seus próprios pais ou sogros e sogras. As informações podem ajudar muito na educação de seus filhos, no que ignore a experiência dos mais velhos. O 4º maior erro na educação infantil é a comunicação deficiente. É interessante como existe uma dificuldade muito grande, às vezes, de comunicação entre esses pais e seus filhos. Vale a pena a gente rever um pouco essa questão. Não estou falando só das crianças pequenas ou dos bebês que têm uma dificuldade natural de comunicação. Eu estou falando muitas vezes de crianças até maiores que tentam se comunicar e muitas vezes têm uma dificuldade com esses pais que não conseguem ouvir, não conseguem dedicar tempo. É muito importante a gente pensar um pouquinho nesse tempo de qualidade. Os filhos precisam desse momento. É nesse momento que esses filhos vão entender um pouco sobre a forma como você pensa, a forma como você constrói o seu caráter, sua vida. Então é muito importante que esse tempo de qualidade aconteça e essa comunicação aconteça. O 3º maior erro na educação infantil, muitas vezes, é não saber entender ou não saber reconhecer o limite do seu filho. Eu vejo, às vezes, uma sobrecarga muito grande em cima de algumas crianças. É difícil, às vezes, para os pais entenderem que essa criança está cansada, ela não está mais conseguindo fazer determinadas coisas por cansaço. A criança precisa dormir, o sono para a criança é muito reparador e muito importante. Mas, às vezes, na brincadeira, a família muitas vezes se perde e acaba exagerando, querendo que criança imite coisas, brinque, pule, muito mais do que deveria. Não é muito difícil de ver crianças às vezes extremamente cansadas e às vezes os pais, olha, faz isso para fulano ver, faz aquilo para ciclano ver. Cuidado, reconheça o limite do seu filho ou de sua filha, não exagere, porque isso pode trazer prejuízos para a criança, tá certo? O 2º maior erro muito comum na educação de filhos é não valorizar a importância dos brinquedos. Gente, é no brinquedo que a criança se desenvolve, é com o brinquedo que a criança aprende a lidar com o mundo, melhora a coordenação motora, ela melhora as estratégias, ela melhora a memória, ela melhora uma série de aspectos neurológicos e motores. É um erro não valorizar brinquedos. Se você é pai e mãe e às vezes fica com um pouco de receio de comprar brinquedos para os seus filhos, ou então muitas vezes não quer gastar porque a criança cresce, o brinquedo vai ficar jogado, olha, você pode estar cometendo um grande erro. Cada brinquedo tem um propósito, cada brinquedo é preparado para uma determinada idade e é muito importante que cada idade respeite isso. Se você quer que seu filho seja inteligente, tenha boa memória e seja um adulto com boas capacidades neurológicas, invista nos brinquedos que você não vai se arrepender. E nesse Top 5 de hoje eu vou encerrar com o motivo que eu vejo que é o mais sério, é o maior erro que muitas vezes pais cometem na educação infantil, que é um pouquinho de incongruência entre a autoridade e o respeito que muitas vezes esse adulto quer que essa criança tenha com esse adulto e se perde um pouquinho o limite nessa situação. Eu tenho visto os pais se perderem completamente com a autoridade. A pessoa não pode nem super proteger demais e nem também agir de muita agressão. Isso é completamente errado. Não é com agressão que você vai ter o respeito do seu filho, não é brigando o tempo inteiro e batendo que você vai fazer com que ele te respeite e respeite o mundo.
O filho, ele observa muito o jeito do pai e da mãe. Uma coisa interessante, eu quero também deixar aqui nesse ponto, é que você tem que prestar bastante atenção se vocês, que são pais e mães, não estão atravessando um momento difícil, não estão com problemas, às vezes no casamento, às vezes no trabalho, às vezes com família. Cuidado para essas coisas, esses problemas não serem, infelizmente, descarregados numa criança que muitas vezes nem compreende direito o que esse pai e essa mãe procuram ou querem. Cuidado para não descarregar os problemas que você está passando numa criança. Não permita que as crises, os conflitos, as questões financeiras, as questões de relacionamento afetivo, principalmente entre o casal, não permita que esses pontos de conflito interfiram na educação de seus filhos, porque as crianças não merecem ser a válvula de escape de problemas que são de adultos. Muitas vezes essas crianças não entendem o que estão acontecendo e ficam assistindo pais se agredirem ou então agredindo também essas crianças. Então cuidado. O maior erro, na minha concepção, na educação infantil é essa descarga muitas vezes impulsiva e irracional em cima justamente de quem não tem nada a ver com isso, tá certo? Amor na medida certa e educação na medida certa determinam como vai ser esse adulto amanhã. Se você souber a medida, você vai ter filhos com certeza que crescerão de forma saudável emocionalmente. Mas se você perder a medida, você pode proporcionar ao seu filho no futuro uma educação muito mais complexa por conta de todos os traumas que muitas vezes aconteceram nesse período de infância. Um abraço para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, aproveitem, é só clicar na minha foto aqui em azul e me siga nas redes sociais. Vamos nos unir por uma melhor qualidade de vida emocional e, claro, uma vida emocional melhor para as crianças também, tá certo? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.